Vamos fazer aqui um breve resumo sobre sobre o fim da Guerra Fria e do socialismo soviético. Em 1985 foi eleito presidente da antiga União Soviética Mikhail Gorbachev. O presidente dos Estados Unidos era Ronald Reagan. Então, o Reagan, naquele período, triplicou os gastos com armamento dos Estados Unidos. Mikhail Gorbachev começou a se dar conta de que não era mais interesse daquele país fazer investimentos em indústria de base e na indústria militar, que era a prioridade da antiga União Soviética. Havia necessidade de atender melhor a população com a questão da indústria de bem de consumo de quantidade e qualidade para a sua população, né? E ele começa a fazer, então, implantar algumas mudanças no país, com a perestroika, reestruturação na economia, e a glasnost, uma transparência política. Primeiro vamos falar sobre a perestroika. Ele tentou, de certa forma, abrir gradualmente a economia, com a indústria de economia mista e atrair investimentos estrangeiros também. Um dos motivos para o fim do socialismo real na antiga União Soviética foi que, como falei anteriormente, esses bens de consumo não eram em quantidade e qualidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, o avanço tecnológico nas Forças Armadas acabou sendo transferido também para a indústria civil, né? E aí você vê GPS, satélite, informática, internet, etc. Então, a União Soviética não conseguiu fazer isso, transferir essa tecnologia. Então, tá difícil. Então, Gorbachev começou a implantar essas mudanças. Quanto à abertura política, a glasnost, ele defende eleições no país, né, e o pluripartidarismo, já que havia somente o Partido Comunista. Só que ele começa a perder a mão disso. Nessas mudanças que ele começa a implantar na antiga União Soviética, acaba chegando a países vizinhos do leste europeu. A Hungria, por exemplo, em 1980. Então, voltando ao caso da Hungria, Gorbachev provocou mudanças que acabaram influenciando outros países vizinhos do leste europeu também. A Hungria, por exemplo, ela retirou suas cercas de arame farpado na fronteira com a Áustria. Então, que é um dos pilares aí de um país ditatorial, né? O direito de ir e vir que as pessoas não têm. E acabou acontecendo mudanças também meses depois na Alemanha Oriental, em que a população derrubou o Muro de Berlim. Do lado socialista derrubou o Muro de Berlim, lembrando que a Alemanha Ocidental, talvez o país na Europa já naquele tempo que tinha as melhores condições de vida, né? E então, um ano depois, em 1990, a Alemanha foi reunificada. E as mudanças continuavam acontecendo também na antiga União Soviética, né? Letônia, Estônia e Lituânia declararam independência do país, né? As mudanças que Gorbachev fez, como eu disse antes, ele acabou perdendo a mão, que não agradava nem os comunistas mais ortodoxos e nem aqueles que pediam mudanças mais rápidas, certo? Tentam derrubá-lo do poder com um golpe, depois outro golpe que acaba sendo bem sucedido. Boris Yeltsin declara a independência da Rússia e em 1991 o socialismo real, podemos dizer que de certa forma acabou na antiga União Soviética e o país se dividiu em 15 novos países, a Rússia sendo o maior em extensão territorial. É o país com maior extensão territorial do mundo, 2 vezes a área do Brasil. O país tem mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. E aí podemos perguntar como fica o mundo, o planeta, sobre a geopolítica mundial, ou a nova ordem mundial, de lá para cá, né? Se discute muito se essa nova ordem mundial passa a ser unipolar ou monopolar, com somente uma potência, o centro de poder, ou multipolar, com várias potências mundiais. Quando se fala em monopolar, unipolar, se prioriza o aspecto geopolítico, militar, né? Então, os Estados Unidos seria a única potência mundial, tem quase metade dos investimentos em armamentos no mundo, né?
Lembrando que aqueles países mais ricos, como Japão e Alemanha, por exemplo, esses dois foram punidos porque provocaram e perderam a Segunda Guerra Mundial. Então eles não podem se envolver, levar suas forças armadas para outros países, tá? Certo? E quando você fala em ordem multipolar, aí você já vai priorizar aspecto econômico principalmente. Aí vem Estados Unidos, Japão e Alemanha. O Japão teve um crescimento econômico diminuído após o início da década de 1990. A Alemanha Ocidental, a Alemanha com a reunificação, é o país mais rico da Europa. Podemos destacar a União Europeia, mas principalmente a Alemanha, que é o país mais rico da Europa. E no caso, então, com relação aos BRICS, os países emergentes, Brasil, Rússia, China e Índia, não podemos, e a África do Sul, não podemos menosprezar a Rússia, que é uma grande potência ainda, uma grande força militar, é o segundo maior arsenal nuclear do mundo, e a China. A China, que foi o país que mais cresceu economicamente nos últimos 30 anos, é o país que mais recebe investimentos estrangeiros hoje, junto com os Estados Unidos. Promoveu uma abertura econômica na chamada Zona Econômica Exclusiva em algumas regiões do sudeste do país, a ponto de ser o maior credor dos Estados Unidos hoje. E então o que nós temos visto nos últimos anos também é esta disputa entre Estados Unidos e China, né? As duas maiores potências mundiais, podemos dizer assim, do planeta atualmente. Barulho aí fora, como na escola tem ali no trem que passa atrás, aqui é carros e motos aí, né? Então, Estados Unidos, Japão, Alemanha, e podemos destacar também a China, que foi o país que mais cresceu economicamente nos últimos 30 anos, tá? Um abraço aí. Qualquer coisa, só falar, corrigir. Um abraço aí, muito obrigado pela audiência.